será que está acontecendo? Coisa estranha. Eu não gosto disso, não gosto disso. Olha o rádio. Será que essa luz vai apagar de vez, meu Deus do céu? Essas velas. Mas o que está balançando isto? Não estou gostando disso. Eu não estou gostando disso. Ainda bem que vocês estão aí. Algo está estranho acontecendo aqui. Algo de estranho, muito estranho. Você acredita que haja vida fora do nosso planeta? Hã? Não, melhor ainda. Não sei por que veio na minha cabeça coisas de extraterrestres. Eu vou contar uma história pra você. Você sabe que quando eu era garotinho, eu vivia olhando pro céu, esperando que uma nave chegasse. Da onde que eu tirei isso? Se ninguém na minha casa acreditava nessa história. Tem coisas tão estranhas na vida da gente, não tem? E aí, hein? Você acredita nessa história de que eles estariam entre nós há muito tempo? Parece que parou. Eu vou te contar um caso que eu acho que vai te deixar com os cabelos em pé. Bom, ou pelo medo ou pela fascinação. Eu tenho fascinação que ele traz, por exemplo. Eu fico fascinado com isso tudo. Muita gente já ouviu falar a respeito da Operação Prato. Você já ouviu? Um caso ufológico ocorrido em Colares, no Pará, no ano de 77. Naquela época, surgiram luzes estranhas no céu. E algumas pessoas tiveram queimaduras no corpo, afirmando que a causa eram aquelas luzes. Vocês não lembram desse caso de Colares, não? Inclusive, numa emissora muito famosa aqui, ele chegou a fazer um programa, o que era o investigador do caso, que era um oficial, se não me engano, da aeronáutica. E logo após ele contar o caso na televisão, logo depois ele acabou tirando sua própria vida. Vocês não lembram disso? Então, e esse que eu vou contar hoje, ele, na verdade, aconteceu um pouco antes de Colares e envolveu os moradores de São Luís do Maranhão. Isso foi no início de 77. José Souza, de 22 anos. Seus irmãos Apolinário, de 31, e Firmino, de 38. Além do primo deles, Aureliano Alves, de 36. Bom, eles entraram no barco para o trabalho de costume. Ir à Ilha dos Caranguejos, coletar madeira e outros materiais para servirem na construção. Bom, de todos, somente Firmino não conhecia a ilha. Os demais eram muito experientes, já tinham ido lá várias vezes. Todos eles chegaram ao local no início da tarde e ancoraram o barco em um riacho que corta a ilha. E assim começaram os trabalhos novamente.
Eles trabalharam a tarde toda cortando e empilhando troncos, contando piadas, cantando canções regionais, o que os faz distrair um pouco também. Bom, a ilha fica localizada no estuário do rio Mearim, no sul da Baía de São Marcos, a cerca de 30 quilômetros de São Luís. Ainda hoje não é habitada, sabia? Porém, é visitada por pescadores, coletores de caranguejos e, vez ou outra, por fiscais do governo. Já que ela é uma APA, ou Área de Proteção Ambiental. Por volta das 18 horas, eles finalizaram o serviço. Olha só. Só que, com a maré muito baixa e o barco encalhado na lama, eles precisavam esperar. Por volta da meia-noite, a gente está liberado. Foi o que disse ao Leriano. Apolinário prepara um arroz com carne de sol, conhecido como Maria Isabel, gostosíssimo. Bom, comem, contam causos, riem e por volta das 8 vão dormir. Eles dormem confiando que vão despertar com o balanço do barco, o barulho inconfundível da água batendo no casco. Contudo, não é isso que acontece. O estranho é que entre a hora que foram dormir até por volta das 5 da manhã, quando o sol já começava a surgir, ninguém soube explicar o que de fato aconteceu. No depoimento do Apolinário, ele disse que acordou com alguém gritando por socorro. Ele havia dormido em um tapete no chão da cabine do barco, enquanto os outros haviam dormido em redes. O que o intrigou na hora foi ver o primo Aureliano caído na estiva, junto à madeira que coletaram, com alguns centímetros de água ao redor. Mas ele não sabia como é que ele foi parar naquele lugar, uma vez que havia se deitado na rede próximo a Apolinário quando foram dormir. Além do mais, apresentava ferimentos de queimadura na altura dos omoplatas e também nas nádegas. E, curiosamente, os seus shorts não estavam queimados. Apolinário começou a fazer um chá enquanto ouviu os gemidos vindo da cabine. Era Firmino, que também estranhamente havia ido parar em outro lugar no barco. Firmino estava bastante ferido por queimaduras. Na época, Apolinário disse que ficou em choque ao ver que o irmão estava queimado, inchado e que parte da pele estava inclusive caindo. Firmino acabou ficando inconsciente. Porém, o que estava ruim é como se diz, né? Nada que não possa piorar. Apolinário foi até a rede de seu irmão mais novo, José, que ainda não havia acordado. Foi quando ele percebeu que ele não reagia. Uma de suas pernas, dobrada para fora da rede, estava endurecida, assim como o restante do seu corpo frio. José estava morto. E o mais curioso de tudo é que ele não apresentava qualquer sinal de queimadura, como os outros dois. No barco não havia remédios ou kit de primeiros socorros, sobretudo para aquela situação. Pior ainda, Apolinário era o único dos homens que não havia sido atingido ou ferido. Então seria ele quem precisaria levar o barco e seus parentes para o continente. Ainda assim, precisou esperar muito tempo, até que a maré os permitisse sair do local. Somente por volta das 14 horas foi que Apolinário conseguiu colocar o barco para navegar. Foi uma viagem difícil,
uma vez que são necessários pelo menos 3 homens para cuidar das velas e do leme do barco de 12 metros. Apolinário, um homem magro e de apenas 1,5 metros de altura, teve de fazer tudo sozinho. José estava morto, Firmino inconsciente e Aureliano com muita dor. Chegaram ao porto de Itaqui no início da noite. As dificuldades não terminaram no porto, já que os 2 únicos vigias não puderam ajudar Apolinário. Ele então percorreu a pé cerca de 10 quilômetros até chegar em um posto policial, onde contou o ocorrido. O homem ainda passou em sua casa e pediu ao irmão Pedrinho para ir ajudá-lo. Chegaram ao porto por volta das 21 horas e, como a situação de Firmino era mais grave, levaram-no para o hospital enquanto Aureliano, mesmo com fortes dores, ficou junto ao corpo de José, ainda no barco. A polícia só chegou ao local aproximadamente 1 hora da manhã. E foi nessa hora que Aureliano pôde ir para o hospital. O corpo de José foi levado para o IML de São Luís. Porém, devido ao forte calor, e ele já ter morrido há mais de 24 horas, o corpo já estava em processo de decomposição, o que impediu a realização da autópsia. No relatório, o médico disse não ter encontrado qualquer ferimento ou hematoma, e seu atestado informava que José havia sofrido um acidente vascular cerebral, em consequência de um choque emocional. Ninguém até então conseguiu chegar a um veredito. Quanto mais envolvendo um assunto que, para muita gente, não passa de loucura ou fantasia das pessoas, não é? Para outros, foi coisa como começou aqui. Meio sobrenatural. Os sobreviventes não souberam explicar o que aconteceu. Não se lembram de nada entre o momento que dormiram até que Apolinário acordasse. Aureliano e Firmino, que chegou a ficar em coma por 1 semana e mais 30 dias internado no hospital, foram os únicos que apresentaram sinais de queimadura. E a causa, hein? A causa não foi apontada pelos médicos. José, que faleceu, não apresentava qualquer ferimento no corpo, muito menos Apolinário, que, tirando o susto, foi o herói da noite. A ilha é povoada somente por pequenos animais e aves. E não havia ninguém naquela noite naquela ilha. Aliás, moradores da região, no entanto, já sinalizavam ter avistado algumas luzes estranhas no céu noturno, o que coincidia com as luzes avistadas na cidade de Colares, no Pará. Bom, o que aconteceu nesse caso? E de acordo com ufólogos e especialistas, essa história da Ilha dos Caranguejos não é diferente, viu? E este incidente teria sido causado por forças, digamos, alienígenas. Seria? Alguns acham que sim. O que pode ter sido, hein? Teria alguma ligação com Colares? Eu tenho as minhas desconfianças de que tenha sido uma tentativa mal sucedida, sabe do quê? De abdução. Eu conheci uma vez uma pessoa que disse que você nunca deve ser tão curioso, hein? Nunca chegar perto dessas aparições, dessas naves, dessas luzes. Fique e observe de longe. A gente nunca sabe, não é?
E o que você acha? Hã?